como acelerar, agilizar o processo do desenho e pintura, fazer em menos tempo, tá? Como fazer para acelerar o processo de pintura ou de desenho. Eu vou falar que em desenho, eu particularmente não consigo agilizar muito, depende bastante. Se eu for desenhar algo muito complexo, eu não consigo desenhar mais rápido, correr, tá? Agora, eu posso fazer só uma estrutura rápida ou mais simples do que eu quero e entrar com a pintura. Então, isso já seria um jeito de eu agilizar. No meu caso, tá bom? Não me preocupo tanto com o desenho ele é estrutural, tá ali, gostei, é isso aqui, e aí eu entro com a pintura. Ou eu poderia ficar desenhando, pondo luz e sombra, achura, para depois pintar. Então depende do que aquilo que eu quero, do que eu quero. Tem um trabalho no meu Instagram que é um barqueiro que eu fiz para o pessoal do Conhecimento da Humanidade, tá na parte interna do sketchbook que a gente fez para a galera que entrou no curso de desenho, que é a minha parceria lá com o pessoal do Conhecimento da Humanidade. Esse barqueiro, eu quis fazer uma coisa que lembrasse o trabalho do Moebius, tá? Depois vocês dão uma procurada em Moebius. E o Moebius, na parte de desenho dele, é um traço europeu, ele tinha umas achurinhas ali, então ele faz volume por meio de achuras. Não tem como acelerar aqui, mesmo no digital. Demorei bastante, assim. Tanto que eu comecei e tinha uma certa urgência na produção e não consegui em todas as áreas fazer, porque, primeiro, não é um trabalho que eu faço, não é o meu estilo, né? A gente falou de autoral aí, é algo que foge totalmente do meu estilo, mas eu quis experimentar, gostei muito de fazer, mas não tinha como agilizar. Era ali, ó, churinha, vendo como funciona, o que não funciona. Então aí, se eu quisesse dominar esse estilo de desenho, eu teria que fazer muito mais para ter a consistência, para ficar do jeito que eu realmente gostaria que ficasse todos, tá? Agora, a gente pode agilizar na pintura, um jeito que a gente pode agilizar na pintura, tecnicamente falando, vamos supor, eu tenho o meu desenho, bolinha, eu em outro layer eu chapo uma cor no desenho da bolinha, no desenho daquilo que você está fazendo. Então, eu tenho o desenho, chapo uma cor, faço com ferramenta de seleção. Fiz lá, desenhei, selecionei o meu rosto, eu chapo uma cor e eu travo um recursozinho que acho que a maioria dos programas tem, que é travar a transparência. O que é esse travar a transparência? Do momento que eu fiz num layer, numa camada vazia, uma informação, essa minha mão é informação, o restante aqui é vazio, tá? Informação, eu digo, é pixel, tá? No digital é pixel. Eu travo a transparência, o que isso me permite? Que eu comece a pintar só dentro aqui da forma e não preciso me preocupar que eu borrei para fora. Então, quando eu travo a transparência de uma informação, me permite que eu não fique consertando bordinhas, eu vou lá e pinto só dentro daquilo. Isso agiliza muito a pintura digital, tá? Mas aí a borda vai ficar meio... quando a gente faz seleção, a borda fica muito perfeita, tudo bem, depois eu vou lá, retoco, borro, apago, não tem problema. Mas o fato de eu travar a transparência e pintar dentro dessa área me agiliza demais o processo do que se eu começar a ficar pintando de uma forma mais solta, que vai demorar mais, porque, aí eu borrei, eu tenho que consertar, né? Então aí fica um pouquinho mais demorado, tá? Então essa é a minha dica de pintura digital para agilizar. Separa, né, traço, chapa uma cor num layer e trava a transparência e pinta dentro dessas áreas. E aí eu separo, por exemplo, geralmente eu faço um layer para o rosto, um layer para a roupa, um layer para outros elementos, tá? Ou pelo menos o layer do personagem e separado do cenário. São coisinhas que para mim me ajudam muito a agilizar o processo de pintura digital. Fico de cara quando vocês falam aqui que fazem uma ilustra em 3 horas, sei lá, nunca, só esboço que eu consigo. Tem trabalhos que, seja por uma necessidade ou pela facilidade, vamos colocar dessa forma, dá para fazer rápido, mas nem todo trabalho é rápido, tá? Por isso que eu não gosto de fazer demonstração de pintura digital ou de ilustração. Ilustração é pior ainda, porque ilustração envolve criação, e aí se eu fico dando aula e ficar criando, eu não consigo, para depois entrar com os processos técnicos, tá? Então, não se pautem muito nessa coisa de velocidade. Velocidade, ela vem com o tempo, dependendo daquilo que você faz. Eu adquiri muita velocidade na minha carreira porque eu fiz muitos anos, eu fiz storyboard. Storyboard é uma alta produção para pouco tempo.
Então eu tinha que criar soluções técnicas onde a minha pintura fosse rápida. E aí eu fazia isso rápido. Então eu ganhei nesse jogo da rapidez. Mas era um trabalho que ele não exigia a qualidade máxima. Ele exigia uma qualidade de médio para baixo, tá? Porque era volume, não era uma ilustração. Então ganhei num lado na velocidade, mas a qualidade por muito tempo não precisava ser top. E isso afeta outras áreas também. Então é a balancinha da vida. Quando a gente começa a puxar para um lado só, a balança pende, né? Então, quando a gente olha speed painting, a galera, os vídeos super acelerados, é um vídeo acelerado. Se você desacelerar, talvez o cara fez aquilo em 4 horas, em 5 horas, em mais de um dia, tá? Então, não se apeguem tanto a isso. Agora, por exemplo, a dica que eu dei aqui de camadas, travar transparência, agiliza, você consegue ir um pouquinho mais rápido. Então, eu vejo o fim pintandinho, um rosto, eu seleciono, chapo uma cor, aquilo já deu um passo mais rápido, aí eu entro com luz e sombra, tá? Então são processos técnicos que ajudam, tá? Mas não precisa encanar. A única coisa que eu acho ruim do excesso de tempo é para estudo, se você está demorando demais, sendo que você poderia fazer estudos menores. Às vezes a pessoa vai lá querer fazer um desenho grande, fazer uma ilustração muito complexa para estudo vale fazer coisas menores, mais simples, para você ir aprendendo mais rápido. Então, vou citar o exemplo do inglês aqui. Para quem nunca falou inglês, vai aprender inglês, você vai começar o verbo to be, eu sou fulano de tal, quem é você? Oi, tudo bem? É isso, você não vai sair falando um texto de Shakespeare em inglês, né? Com inglês britânico. Então é o passo a passo. Aí, conforme você melhora, você evolui o seu vocabulário. Na arte é a mesma coisa, né? Na técnica é a mesma coisa. Hoje eu uso uma ferramentinha, daqui a pouco eu estou usando várias. Aí, por exemplo, eu estou sempre com o teclado aqui do lado, porque eu uso muito atalho. Atalho agiliza também a produção. Eu não vou lá e pego o pincel, aí eu pinto. Aí errei, eu vou e pego a borracha. Não, B, brush, E, borracha. Então, estou pintando aqui, errei, borracha, pincel, continuo pintando. Então, esse fato de ficar indo nos menuzinhos, quando você decora atalhos, ajuda muito, tá? Então, agiliza o processo, tá? Então, só para entender isso. Mas, de novo, vou falar, no desenho no papel, não tem o que fazer. Desenho do papel que eu falei em outra aula, eu separo, quando eu vou estudar, 1 hora ali, e geralmente eu fico em 1 ou 2 desenhos simples, 1 hora, né? Meia hora para cada um. Não tem como eu fazer 10 em 1 hora, eu não consigo. A não ser que seja uma coisa bem solta, tá? Outra coisa também que leva tempo, para mim, criação. Criação leva tempo. Eu não consigo... alguns saem mais fácil, mas criação é uma coisa que demanda para mim mais tempo. Então aí eu também não gosto de sair correndo para fazer. Então por isso que eu faço poucas coisas autorais, porque é isso que eu quero, não sei se é isso, é o tema. Então para mim é mais... Agora o trabalho já sai mais... Está no sistema, já está no sangue já, né? Vem, pede, é assim, entendi, e vamos embora, tá? Vamos lá. Esses dias eu fiz um trabalho, ele acabou, por questões da agência, esse trabalho não aconteceu, mas era uma parada para Tim, mas não sei se eu posso falar quem era a pessoa, porque eu não sei, enfim, era para Tim, tinha uma personalidade, e era uma coisa meio montagem fotográfica. Então tinha um cenário, tipo num topo de um prédio, e tinha que virar uma coisa meio Game of Thrones. Em que sentido? Neve, clima. Então, nesse caso, fotografia, né? Não vou ficar lá ilustrando, pintandinho, não. Ajuste de cor, dá o clima, foto de céu mais tempestuoso, cola lá atrás, ajusta a cor, vem com umas nevezinhas por cima, retoca aqui, tá lá a cena que lembrasse uma coisa meio Game of Thrones em cima de um prédio, tá? As coisas da publicidade aí. Então, aí o que entra? A minha habilidade técnica, que eu falei antes, conhecer a ferramenta, que aí eu agilizo o processo. Então, é um tipo de trabalho onde a manipulação e os ajustes, eles são mais rápidos do que ficar pintando, tá? Então, tem trabalhos e trabalhos, tá? Então, o legal quando a gente cria essa dinâmica de entender ferramenta, conceito, a gente consegue fazer as coisas rápido. Isso foi uma coisa que eu fiz em poucas horas, tá? Foi tipo 2 horas ou 3, foi para fazer isso. Se eu fosse pintar uma cena Game of Thrones,
pintar do zero, desenhar, eu levaria muito mais do que 2, 3 horas, tá? Opa, gostou? Então deixa o seu like, é claro, se inscreve, ativa a notificação, o famoso sininho, e se você quer ver o restante, só vem aqui, ó, assiste a aula.